Olá, eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E dentro desse projeto temos o programa diário Reflexão de Dia, cujo objetivo é estudar as palavras que compõem a liturgia diária. A reflexão do dia de hoje, dia 13 de agosto de 2024, traz também como destaque Santa Dulce Lopes Pontes, Virgem, memória, terça-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Dulce dos pobres, anjo bom da Bahia, século XX Brasil. Dulce Lopes Pontes nasceu em 26 de maio de 1914, em São Salvador, da Bahia, Brasil. Órfã de mãe aos 6 anos, ela tinha cerca de 16 anos quando começou a manifestar a qualidade que teria designado ao longo da sua vida, a caridade. No porão da casa, acolhia crianças, adultos, idosos, pobres e cuidava deles. De sua família e vizinhos, obtinha alimentos, roupas, remédios e alguns trocados que lhe destinava para aliviar o sofrimento dos seus irmãos, daquelas pessoas que ela acolhia. A sua dedicação aos pobres tinha uma raiz sobrenatural e do alto extraía energia e recurso para pôr em marcha a espantosa atividade de serviço aos últimos, longe de qualquer horizontalismo, de querer para ela qualquer coisa, como verdadeira alma franciscana, fez-se pobre com os pobres por amor, sem fomentar conflitos de classe, lembrou aos ricos da necessidade evangélica de partir o pão com os famintos. Santa Dulce dos pobres, anjo bom da Bahia e do Brasil, rogai por nós. Minha família é santa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em Ezequiel capítulo 2. Então é sequência daquilo que aconteceu ontem. Em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel teve a visão do Senhor, ele teve a visão do trono de Deus. Nesta visão celestial que ele teve, confortou o povo de Israel, porque eles estavam deportados. Nabucodonosor teria destruído o templo, submetido todos à escravidão, a viver deportados. E ali eles permaneceram nesse movimento de deportação por 80 anos. Passavam-se 5 anos, a tristeza era muito profunda no povo de Israel, e o profeta Ezequiel surge ali com uma grande esperança, com mensagens de esperança para o povo. Esta visão do trono celestial trouxe algum conforto para o povo de Israel. E a profecia desta visão nos mostrava Jesus, que ao nascer da Virgem Maria, trouxe para nós a esperança da salvação, trouxe a luz, trouxe o reino de Deus que se estabelece a partir do nascimento de Jesus. O reino de Deus já está no meio de nós. Mas agora, no capítulo 2, nós vamos ver que durante esta visão, uma mão se estende, um braço se estende, e oferece ao profeta um livro para ser comido. Ou seja, o profeta daí por diante deveria falar somente das coisas de Deus, somente da palavra de Deus, no sentido de Deus. Ele ia, de certa forma, encarnar a palavra, ele ia, de certa forma, absorver aquele conteúdo para alimentar o seu povo, alimentar aqueles pequeninos com a palavra de Deus. Ainda assim falava o Senhor, agora no versículo 8, quanto a ti, filho do homem, escuta e te digo, não sejas rebelde como este bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu vou te dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim. Então, diante daquela visão do trono do Senhor, daquele círculo que parecia girar por ele mesmo,
daquele arco-íris que se formava e daquele grupo de figuras com asas, né? Então, uma mão se estende e deu um livro enrolado para ele. Desenrolou diante de mim, estava escrito na frente e no verso, e havia cantos fúnebres, lamentações. Aí ele me disse: Filho do homem, come o que tens diante de ti, come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Está vendo? O que o profeta vai falar aos filhos de Israel? O que está escrito no rolo, o que ele mandou comer. Então, o profeta do Senhor fala aquilo que o Senhor deseja que fale, não aquilo que a gente quer falar. Eu abri a boca e fez-me comer o rolo. Depois disse-me: Filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu comi, e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, queremos pedir a Deus, né, que essa palavra seja doce também na boca do pai, na boca da mãe, na boca dos filhos, netos. Que essa palavra seja doce na boca de toda a família, de todos os irmãos, de todos os sacerdotes, diáconos, de todos os bispos, de todos aqueles que estão na liderança da igreja, a exemplo de Santa Dulce dos pobres, que a palavra lhe foi doce e transformou em ato. É uma forma de encarnar a palavra, esse ato de caridade. Que sejamos doces como igreja, que sejamos dóceis, que a nossa boca anuncie os louvores do nosso Senhor, que sejamos profeta, uma nação de profeta, profetas escolhidos pelo Senhor, profetas separados pelo Senhor para proclamar a grande vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o salmo de hoje, o Salmo 118, fala: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce, como é gostoso estudar a Bíblia, como é gostoso estudar os documentos da igreja, como é bom, como que alimenta o corpo, o intelecto, a alma, como você se nutre da palavra. Segundo vossa lei e seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as outras riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Evangelho, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? É uma pergunta mostrando assim que os discípulos ou alguns apóstolos ainda não tinham maturidade, né? Eles estavam ainda entendendo como o reino de Deus acontece. Quem é maior no reino dos céus? Né? É uma pergunta bem inocente. Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrarei no reino dos céus. Então Jesus também deu uma resposta muito simples, bem objetiva. A pergunta demonstrava que os discípulos não tinham muito maturidade espiritual para compreender como funciona o reino de Deus, o reino dos céus. Então Jesus também respondeu a eles como crianças, né? Ele pega então um menino, uma menina, uma criança, coloca no seu colo e fala: olha, tomando como uma criança, se vocês não se converterem e não se tornardes como criança, não entrarei no reino do céu. Então o reino dos céus exige que nós vivamos sem malícia, sem procurar ofender ninguém, né? Sem qualquer horizontalidade da fé. Eu não tenho que ser um indivíduo que
que faça da igreja ou que faça da palavra de Deus um assistencialismo social, abandonando todas as verdades espirituais. Eu tenho que realmente recorrer para que aquela alma, aquele espírito se converta ao Senhor. Né? Se eu dou uma marmita, por exemplo, se eu faço um ato de caridade dando marmita todo dia, eu não mato a fome daquela pessoa, porque depois, de noite ele tem fome, de dia ele tem fome. Né? A fome vem a cada 4 horas, tem fome, tem fome, tem fome. Então, o objetivo da igreja não é essa horizontalidade, não é isso, como a Santa Dulce de hoje, né, nos mostra. Ela, ela atua no pobre, ela atua no humilde, ela atua no doente, ela assiste, mas na verdade ela quer o espírito, na verdade ela quer a alma, na verdade ela quer a conversão, tanto do rico, tanto do pobre, tanto daquele que tem saúde, tanto daquele que sofre com a doença. É esse o objetivo, é isso que Jesus nos fala. Quem se faz pequeno como essa criança. Ou seja, o objetivo é ser canal de graça e não a graça. A graça é o próprio Jesus. A graça é o próprio Deus. Eu não posso ter esse sentimento de que eu sou mais importante do que a própria palavra, do que o próprio Deus. A igreja cada vez mais é uma criança. A igreja cada vez mais é um duto livre de qualquer outro objetivo que não seja atingir o coração, a alma, o espírito, né, dos cristãos para que se convertam verdadeiramente em Cristo. Então, quem se faz pequeno como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. É uma pregação, um ensino, né? Um casal, nós temos isso muito na pastoral familiar, que vai visitar as pessoas para convidar no ECC, por exemplo, a fazer aquele convite, né? Que você vai participar de algum movimento, de algum serviço, de alguma pastoral na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade. Então, quando você recebe, você está recebendo o próprio Deus, o próprio Senhor. Porque o bispo jamais, raramente vai bater na sua porta. O padre, de vez em quando, pode ser que bata na sua porta. O Papa, eu tenho a impressão que você vai morrer com 100 anos e nenhum Papa vai bater na sua porta. Agora, um casal para te convidar, ou uma pessoa da igreja bater na sua porta, alguém vai te convidar para exercer alguma coisa, para abençoar a tua casa. Então, se você receber esse casal, essa pessoa que vem em nome da igreja, é como se você estivesse recebendo o padre, o bispo e o papa e muito mais. Você recebe Jesus em tua casa. O reino de Deus está em sua casa. Então, aquele que recebe essa criança, quem recebe em meu nome essa criança, é a mim que me recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Eu e você somos pequeninos. Né? Às vezes, o padre é o pequenino, o diácono é o pequenino, o bispo é esse pequenino, o papa é esse pequenino. Pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se o homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ela as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que as 99 que não se perderam. Aí vem o fechamento de tudo, né? Olha só, o reino dos céus. Olha a vontade de Deus para cada um de nós. Olha que esse evangelho no versículo 14 que vai falar sobre, que está falando sobre mim e sobre você. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Ele nos chamou de pequeninos. Então nós somos salvos. O sangue misericordioso de Jesus já nos envolveu. Já somos salvos. Deus que nos faz pequeninos. É Deus que nos faz puro. O Espírito Santo em nós que manifesta o poder de Deus em nós. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Não ficarei perdido, porque meu coração, meu intelecto, minha alma, meu espírito está em Deus. Terei a salvação.
Esta é a fé do verdadeiro cristão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do dia. Sendo um programa diário com objetivo de estudo da palavra, que compõe a liturgia diária, precisa que você também coma a palavra. Agora é Deus que estende a palavra para você, né? Nos ajude a anunciar esta palavra, esta boa nova, primeiro digerindo esta palavra, e depois divulgando em suas redes sociais com este estudo, esta pregação, para que mais corações acolham a palavra de Deus na alma, no espírito, né? Na carne, no intelecto, para que possa também se tornar uma criança e ser salva por nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.